Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de novembro de 2025, excepcionalmente sábado, é que mil perdões, ontem na sexta-feira eu não consegui gravar, eu trouxe de volta aqui os passarinhos que eu tinha gravado no fim de semana passada, eu adorei esse registro, foi um dia especialmente tranquilo, exatamente o oposto do que está acontecendo nesse sábado, que a obra está a todo vapor. Mas eu vou manter aqui o espírito das sextas-feiras. O que eu quero dizer com isso? Sexta-feira, normalmente eu me reservo um pouco mais de vagar, um pouco mais sei lá, oportunidade de saborear, um pouco mais de tempo para repensar as coisas que impactaram ou que inspiraram ao longo da semana, né? E é interessante, a gente vai falar um pouco aqui dessa noção de tempo, né? Dessa noção de dedicar um pouco mais de espaço para que as ideias se desenvolvam, não é? Mas acho que a coisa mais inspiradora que eu ouvi essa semana, eu ouvi ontem inclusive, me surpreendeu bastante e realmente me reacendeu a fé em coisas realmente sagradas, foi ver um cientista no meio de um debate ali sobre tiranossauros. A questão, vou dar um pouco de contexto aqui. O que acontece, eu estava ouvindo o Science Friday, que é um podcast que eu adoro, na verdade é um programa de rádio nos Estados Unidos, do Ira Flatow. Eu adoro, os caras estão no ar há décadas, eu invejo um país, ou qualquer país, que consiga manter por tanto tempo assim, né, um canal falando de ciência, descoberta e conhecimento. Pois bem, eles estavam falando sobre os dinossauros, o que efetivamente causou o fim dos dinossauros, porque tem duas, digamos assim, visões diferentes sobre o que aconteceu. Ninguém contesta um meteoro. Sim, há 66 milhões de anos, em Chicxulub, sei lá como é que chama, caiu lá um meteoro colossal ali no que hoje é o Golfo do México, não é? E aquilo teria provocado o final da era dos dinossauros. Vale lembrar que os dinossauros foram uma espécie extremamente bem-sucedida, centenas de milhões de anos, os caras dominaram o planeta, parecia que estava indo tudo bem, até que veio o meteoro e mudou as regras do jogo, e de uma hora para outra não tinha mais espaço, não tinha mais condições, né, de aquelas formas de vida serem viáveis. Os dinossauros não eram mais viáveis, né? Quem era viável, quem conseguiu sobreviver naquela mudança de contexto, foram justamente criaturas muito pequenininhas que são os nossos antepassados, né, alguns tipos de mamífero ali que foram comendo o que sobrou, né? Mas há uma questão aí que, veja bem, será que na hora que caiu o meteoro será que foi a facada, o golpe fatal, ou ele simplesmente foi uma pá de cal? A dúvida é, será que antes do meteoro cair, os dinossauros estavam indo muitíssimo bem, obrigado, ou será que, na verdade, eles já estavam sofrendo com algumas mudanças climáticas provocadas por vulcões na Índia, seja lá o que for, não é? A questão agora parece que tem aqui um novo fator a ser levado em conta, são descobertas de fósseis de dinossauro, um monte de fósseis, no lugar nos Estados Unidos, não sei se acho que eles estavam começando a falar do Novo México, eles vão para algum outro lugar, não sei aonde, mas eles descobrem fóssil de tudo quanto é tipo, é uma festa, então tudo indica, pelo menos naquele lugar ali, né, os dinossauros tinham uma diversidade incrível, eles não estavam em franca decadência, eles não estavam ali já no bico do corvo, não, estavam indo muito bem, obrigado. Tinham alamossauros, que talvez tenha sido a maior criatura terrestre que esse planeta já viu, tinha tiranossauro, tinha uma festa, tinha tudo quanto é tipo, inclusive o que durante muito tempo se julgou ser adolescentes tiranossauros. Acontece que você pode, naquela região ali, encontrar uns fósseis que parece um tiranossauro menorzinho, né? Durante algum tempo a hipótese é que aqueles não eram uma outra espécie, eram simplesmente tiranossauros juvenis, não é? E pesquisas mais recentes descobriram que não, aquilo não é um tiranossauro juvenil, aquilo é uma outra espécie que eles estão chamando carinhosamente de nano-tiranossauro, um nanico. É um tiranossauro menorzinho, mas é outra espécie. Os braços são diferentes, a anatomia é diferente. Como é que eles sabem se aquilo não é uma criatura jovenzinha? Porque, aparentemente, os ossos dos dinossauros
lembram um pouco troncos de árvore, eles crescem em anéis. Então você conta quantos anéis tem no osso, né, se você serrar o osso, e você tem ali uma noção de quantos anos aquela criatura viveu antes de morrer. E o que é mais interessante aqui, pelo menos para mim, ou pelo menos mais inspirador, é que o Ira Flatow estava entrevistando dois cientistas, uma moça que estava justamente mostrando ali essas novas evidências que aquilo é uma outra espécie de tiranossauro, portanto, tinha uma diversidade incrível logo antes do meteoro cair, né? E um outro rapaz super divertido, e ele, num certo momento, ele para e fala, olha, eu quero anunciar aqui para todos os seus ouvintes, para todos os cidadãos americanos, para todas as pessoas no planeta, eu quero anunciar com alegria que eu estava errado. Eu estava errado e agora eu reconheço que sim, essa hipótese é a hipótese correta, então eu estou super feliz porque agora a ciência pode avançar. Eu sei que isso parece um episódio prosaico, né, ou parece simplesmente que o cara tem um senso de humor um pouco esquisito, né, mas na verdade isso para mim é maravilhoso. Em qual disciplina, em qual área, né, do conhecimento humano, em que lugar da sociedade alguém vem anunciar felicíssimo que não só ele estava errado, mas como ele tinha mudado de ideia, né, na direção de alguma coisa que é mais verdadeira. É muito raro. É muito raro, porque em muitas disciplinas, em muitas áreas da experiência humana, você tem coisas que são sagradas, conhecimentos que você não pode mudar, conhecimentos que estão escritos em pedra, ou verdades que estão escritas em pedra, e de repente, se você, por alguma razão qualquer, começar a duvidar daquele conhecimento sagrado, você é um herege, né? Porque onde já se viu um conhecimento sagrado, ele é eterno, ele não muda, ele é perfeito, não é? E a gente essa semana toda, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, essa semana toda a gente questionou palavras que são muito bonitas, que são muito poéticas, mas que na verdade são um tiro no pé, porque elas não representam como o mundo funciona. Talvez elas representem como a gente gostaria que o mundo funcionasse, né? Então palavras como perfeito, palavras como eterno, palavras como imortal, palavras como puro, são abstrações, palavras como sempre, palavras como nunca, palavras como nada. Essas palavras todas que a gente pode usar à torto e à direito aí para efeito retórico, na verdade, veja bem, elas não são muito aderentes ao que a gente percebe hoje com a ciência, também até com a filosofia mais recente, ou até mais antiga. Quantas vezes aqui a gente está chamando atenção para correntes filosóficas da antiguidade que a gente deixou para trás, né? Quando Heráclito dizia que tudo flui, né? Quando algum pensador oriental como Buda dizia, desculpa, não existe essência de nada, as coisas estão sempre em perpétua mutação, a identidade é uma ilusão, né? Tudo está em movimento o tempo todo. Esses caras infelizmente foram deixados para trás ou então viraram alguma religião ou alguma coisa diferente, mas preponderaram outras visões em cima de noções que a gente hoje sabe, ou deveria saber pelo menos, que não tem, digamos assim, respaldo da ciência, né? É como assim eternidade, se a gente sabe quando o universo surgiu. O universo não é eterno, ele não foi sempre assim, né? O universo surgiu há 13,8 bilhões de anos. Está na cara, tem inúmeras evidências, né? Ele foi mudando ao longo do tempo, o nosso planeta não foi o mesmo sempre, o nosso planeta vem mudando ao longo do tempo, as espécies não foram criadas num dia só, sei lá, durante uma semana, lá sei eu, e também são coisas escritas em pedra, as espécies evoluem, né? São coisas que a gente aprendeu com um velhinho barbudo chamado Darwin, ou mesmo com gerações e gerações de astrofísicos, de físicos. O mundo está em perpétua transformação, em perpétua mudança. A gente tem algumas teorias para onde o universo vai, mas ele não vai continuar igual sempre, né? Não tem como alguma coisa ser imortal, não tem como alguma coisa ser eterna, não tem como alguma coisa ser perfeita, né? Mesmo partículas, elas mudam. Mil perdões, me atrapalhei aqui, até acabei engasgando, mas pensando um pouco em partículas, é interessante que isso, sei lá, um delírio, é uma completa elucubração que eu estou improvisando agora, mas se a gente parar para pensar,
não é? Muitos pensadores, muitos filósofos sempre acharam que essa nossa existência na Terra é uma existência inferior, que ela não pode ser a existência real, porque, veja, a única coisa que é realmente eterna, que é a única coisa que é imortal, né? A única coisa que transcende essa transitoriedade do mundo é o espírito, porque olha em volta, tudo muda. Mas é muito engraçado que, vamos lá, ok, tudo muda, mas se a gente prestar atenção, né, muitos átomos do seu corpinho, eles estão aí emprestados para você, até você fazer xixi de novo, até você cortar o cabelo, até a tua pele escamar um pouco, né? Veja, eles estão aí há 13,8 bilhões de anos. Então se tem alguma coisa que tem uma duração simplesmente extraordinária, né, que consegue praticamente ressuscitar em várias formas de existência, é a matéria. É a matéria, imagina, a energia do universo, partículas. Veja, muitas delas têm uma sobrevida absolutamente extraordinária. Algumas delas são tão estáveis, vamos pensar aqui em prótons, que a gente não sabe muito bem se realmente um dia eles vão virar alguma outra coisa. Talvez sim, talvez não. Mas veja, se tem alguma coisa efetivamente, não digo eterna, porque afinal nasceu num certo momento e vai saber que rumo toma, né, mas que é muito próximo do que a gente poderia considerar imortal, são as partículas que estão sempre se recombinando. Aliás, quer ver uma coisa aqui que também transcende a mortalidade, que transcende a sua existência limitada? Os seus genes, muitos dos seus genes devem ter aí milhões de anos e continuam vivos, continuam sendo os mesmos genes, porque a vida descobriu como conseguir atravessar o tempo através do quê? De gerações e gerações de criaturas que vão se multiplicando, se recombinando e morrendo, mas o gene passa adiante. Então, veja, é muito interessante a gente recuperar um pouco a noção do que efetivamente é. Não digo imortal, claro que não, porque uma hora a gente vai acabar com a vida nesse planeta de vez, não é? Mas veja, a longevidade dos átomos do seu corpo, a longevidade dos seus genes é uma coisa absolutamente extraordinária. E para mim é muito mais fascinante porque a maneira como essas coisas todas elas se perpetuam no tempo não é sendo congeladas, não é sendo perfeitas, não é sendo indo para algum outro universo paralelo, onde o tempo tem outro sentido. Não, é através justamente do fluxo, através da transformação, através da evolução. Eu não sei, eu acho essa ideia bacana. Claro que outras narrativas podem ser mais fascinantes, podem explicar, dar consolo quando alguém estiver doente, alguém morrer, ou seja, o que for, mas eu acho que vale a pena, como diria Caetano Veloso, né, a gente pensar em outras palavras, porque muitas dessas palavras são profundamente enganosas. E eu acho que, inclusive, uma palavra que poderia ser repensada inclusive a própria noção de verdade, porque, de novo, eu acho que uma acepção muito comum de verdade é que seja alguma coisa eterna. Se você tem alguma coisa que é verdadeira, então ela não pode ser mudada, não deve ser mudada, senão você excomunga, joga na fogueira, várias coisas que já aconteceram com quem tentou questionar algumas verdades. Mas o que é interessante na questão da ciência, que é o que acabou de acontecer aí, com esse cara dando uma entrevista no Science Friday, é justamente a noção de que é uma verdade em evolução. Ela não é 100% verdadeira, mas a ideia é que você consiga chegar cada vez mais perto, né, do que eventualmente... Perdão, engasguei aqui, esse sábado está um pouco enroscado. Mas a noção aqui é que a verdade é um processo, né, que você consiga entender cada vez melhor, mas sempre com o reconhecimento de que sempre vai ser um entendimento limitado, nossos sentidos são limitados, a nossa experiência é limitada, a nossa cognição é limitada, mas a gente se aproxima cada vez mais de como as coisas funcionam. Então, quando algum cientista ou quando alguém com honestidade intelectual e desapego, né, descobre alguma coisa, ele sabe, legal, porque eu sei mais do que ontem, mas menos do que amanhã. Né? Essa noção de que amanhã você vai saber mais, amanhã você vai entender melhor, amanhã você vai conseguir prever melhor as coisas. E, aliás, falando em capacidade de previsão,
eu acabei não comentando isso aqui, mas eu descobri recentemente que a previsão do tempo no país era feita por um computador de 15 anos de idade. Eu já escrevi, ele até tem um nome indígena, não sei se era Tupã, não sei, é um nome qualquer indígena, mas esse computador tinha 15 anos de idade. Né? Então, como é que você leva a sério um país, né, onde a previsão do tempo que afeta todo mundo, afeta o agronegócio, afeta a segurança pública, deixada para um computador de 15 anos. Né? Eu duvido que algum político tenha um telefone que tem 15 anos de idade. Né? O cara está trocando de iPhone todo ano. Mas acontece que para a ciência no Brasil o que você tem é uma sucata fazendo uma previsão que obviamente não é perfeita e agora finalmente eles estão trocando ali, vão colocar um computador pelo menos mais novinho, quem sabe assim a gente passa a ter uma previsão do tempo um pouco mais confiável. E falando em previsão do tempo mais confiável, eu estava ouvindo, eu acho que foi na New Scientist, uma entrevista sobre esse furacão que acabou assolando aí o Caribe, o furacão Melissa. E tem uma questão interessante, sei lá, de repente os caras estão acendendo vela para não acontecer nada, ou estão achando que algum tipo de punição. Lembrem-se que 1700 e bolinha, quando foi? 1750, eu não lembro direito, se 1700 e pouco, o terremoto em Lisboa, né? O terremoto em Lisboa, que foi devastador, teve tsunami, a cidade pegou fogo e tal. Na verdade, aquilo foi uma grande ocasião para algumas pessoas pensarem, obviamente a primeira reação, isso é um castigo de Deus, então vamos todo mundo rezar, vamos fazer novena, romaria, né? Mas alguns pensadores, inclusive Voltaire, falaram, desculpa, algo me diz que não faz sentido a explicação religiosa, porque, veja, uma punição desse tamanho implicaria que alguém está cometendo, que está todo mundo pecando numa escala simplesmente bárbara, não é? Então, eu acho que não era isso que estava acontecendo em Portugal, então provavelmente isso deve ter explicações naturais. Veja, é assim que começa, né, uma revolução científica que, na verdade, já tinha começado lá atrás, a gente já comentou aqui. Tales de Mileto, Anaximandro, são os primeiros filósofos gregos que vão falar, legal, obrigado pela mitologia, obrigado por Zeus, é uma história bonitinha, Hércules, todo mundo, que lindo, mas desculpa, a natureza tem que se explicar por si só. Né? E lá naquele momento começa uma corrente que faz com que o teu celular funcione, com que você tenha uma saúde, que você tenha dentes melhores, que você tenha um plano de saúde que realmente vai estender tua expectativa de vida, né? Mas que curiosamente continua batendo cabeças com a nossa incrível, como eu ia dizer, fixação por narrativas que sejam um pouco mais poéticas, que de repente te dêem um certo protagonismo, ou que de repente te reduzam a incerteza. É muito interessante porque tem um artigo aqui que eu vou compartilhar com vocês, o link, como sempre, está na descrição do episódio, está tudo no radinhodepilha.com, lembre-se sempre, né, que está tudo lá. O site está de pé desde o começo, são milhares de episódios, já nem sei, 1.500 e tanto, não lembro, não é? Mas a questão é por que o Melissa, esse furacão, foi tão devastador. É um acaso? Sei lá, um ponto fora da curva? Não, tudo indica, e as evidências são bastante gritantes, não só as evidências científicas, mas também o estrago que está sendo feito e também a memória, desculpa, isso vai acontecer cada vez mais frequentemente. Né? Porque, adivinha, por nossa culpa, né? Porque a humanidade foi capaz de fazer várias coisas que trouxeram estragos colossais, e esses estragos a humanidade aparentemente é incapaz de resolver, não por falta de ciência, mas simplesmente porque prefere outros tipos de narrativa e não consegue se articular em torno do que é realmente urgente. Ufa, falei. Mas o que a ciência, a previsão do tempo, essas coisas, meteorologia, né, estão indicando para a gente é que isso vai acontecer com mais frequência e de uma maneira mais dramática, porque o planeta está esquentando. Veja, o que move o motor de um furacão é justamente águas mais quentes. As águas mais quentes liberam mais vapor, né, liberam correntes ascensionais. Então, quanto mais quente tiver a temperatura do oceano, não só mais frequentes vão ser os furacões, sei lá como é que chama esse furacão, tufão, né, mas como eles vão ser mais intensos, vão ser mais frequentes e mais intensos. E tem uma outra combinação nefasta que piora muito as coisas, que eles vão andar cada vez mais devagar.
E qual é o problema deles andarem cada vez mais devagar? Porque quanto mais devagar eles andam, mais tempo eles passam em cima de uma região, provocando desgraça. Então, vamos imaginar que, de repente, aliás, a previsão do tempo hoje é que tenha ventania em São Paulo. Vamos supor que tenha 1 minuto de ventania e ela vai embora. Você fala, pô, puxa, quantas árvores caíram. Agora imagina que a ventania não vai embora, que ela continua aqui por 5, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Então, o que está acontecendo é que esses extremos, eles estão se tornando mais extremos, mais frequentes e duram mais. Né? Porque, e está tudo claro, é por uma questão de física, não tem o que fazer. Né? Com física não se discute, né? Não tem como negociar. Você pode rezar, você pode fazer o que quiser, você pode imaginar que alguma criatura incorpórea vai de alguma maneira alterar as leis, mas não tem o que fazer, certo? Certo. Mesmo assim, né, a gente continua com essa incrível incapacidade de encarar o que é óbvio, que é gritante, e a gente continua achando que a vida segue. Aliás, hoje tem uma expressão que eu achei bastante interessante do Bolívar Lamounier, no Estadão. Ele está escrevendo sobre o massacre no Rio de Janeiro. É um texto um pouco, sei lá, se eu concordo ou não, mas ele tem uma expressão interessante que é: a primeira classe também cai. Então não é porque você está na primeira classe do avião tomando champanhe que quando o avião cair você não vai morrer. Sim, você vai morrer, inclusive você está na frente e é o primeiro a levar porrada. Não é? Então a pergunta é: por que ninguém se mexe? Por que a gente continua achando que tem outras coisas mais importantes para ser, sei lá, enfrentada? Né? Por que a gente vai achar que algumas coisas são mais urgentes? E aí eu vou pegar carona com essa noção de urgência, porque eu comecei a assistir um vídeo bastante interessante. A France Culture tem vários programas que ela acaba colocando de graça no YouTube e tal, e estava ali uma conversa muito interessante com filósofos, especialistas no pensamento clássico, etc. e tal, sobre a noção de urgência. A noção de urgência é como ela pode ser manipulada. Né? Então, vamos supor que, de repente, você está no seu trabalho e você trabalha numa multinacional que as metas são acompanhadas dia a dia. Estou lembrando aqui especificamente de um amigo meu muito querido que quase morreu, né, de desespero. Não tem nada mais urgente ali do que você bater a sua meta dia a dia. Não importa o que está acontecendo na sua vida, se tem alguém doente, se você está doente. Não, a coisa absolutamente urgente é essa. Né? Então aí eles até se colocam ali um trecho de uma declaração do Trump, um pronunciamento, em que ele vai lá falar com a nação e ele fala: eu estou declarando estado de urgência na nossa fronteira com o México. E aí é engraçado, porque se é urgência, por que alguém precisa declarar que é urgência? Né? Será que essa urgência ela é uma urgência de verdade? Será que essa urgência ela não está sendo fabricada? Será que essa urgência não é, na verdade, para mexer com os nossos medos? Né? Então, tem uma questão muito interessante, já que a gente está falando aqui de palavras, de ideias que, de repente, não são tão úteis assim e que, pelo contrário, podem, inclusive, levar a, sei lá, entendimentos que são pobres, né? Ou expectativas que também não são reais. Então, é muito interessante essa noção de urgência, porque vocês já devem ter ouvido algum ditado qualquer, alguma frase qualquer de guru de palco. A gente tem que distinguir o que é urgente e o que é importante. Né? Porque muitas coisas que fazem a gente fazer xixi na calça e correr para lá e para cá atrás do próprio rabo, elas são urgentes, mas não são tão importantes assim. E muitas coisas que, em princípio, são importantes, elas não necessariamente são vistas como uma urgência. A gente deixa para depois, a gente senta em cima. E eu vou conectar isso com um artigo que saiu na New Scientist recentemente sobre outra coisa da natureza humana, que é o nosso repúdio natural, né? A nossa aversão à incerteza. A incerteza, ela gera muita angústia, ela gera muita ansiedade. Então, nesse pânico da incerteza, a gente prefere qualquer certeza meia boca, qualquer verdade que não pare em pé, desde que você não se sinta mais inseguro, desde que você não se sinta mais com medo. Então, você vai votar em alguém que é um absoluto crápula, mas que ele parece que ele sabe para onde está indo e que parece que ele vai fazer as coisas por você e você não precisa mais se preocupar. Ou você vai ouvir algum pastor ou algum guru de palco, ou seja o que for, que parece ter um monte de certezas que vão te reconfortar, você vai se sentir mais seguro e é muito interessante, pelo menos para mim,
Mas o que eu posso... Na verdade, tonto sou eu de nunca ter entendido isso antes, mas é que, na verdade, não importa se essa certeza, entre aspas, ela para em pé. Não importa se ela é lógica, não importa se ela tem contradições ou se não tem contradições. Tanto faz, desde que ela forneça algum tipo de certeza, algum tipo de tranquilidade, porque a noção de incerteza é muito desconfortável naturalmente. É muito interessante porque, é lógico, isso parece estar em conflito com aquele... Perdão, tive que atender o interfone aqui, voltando. Mas ela parece conflitante com a postura daquele cientista que estava justamente celebrando o fato de que a certeza dele estava equivocada e que o que ele queria fazer era abraçar uma outra incerteza, mas que era mais promissora. Né? Na verdade, acho que isso que é interessante da ciência, que também é fascinante, porque é o culto da incerteza. Né? É o culto da incerteza. Tudo é incerto e eu posso saber um pouco melhor se de repente a gente colaborar de uma maneira XYZ, esquecendo um pouco política, ego, vaidade, crenças, etc. e tal, a gente consegue construir aqui um método para a gente conseguir diminuir as incertezas cada vez mais. E pegando carona também nessa questão de incerteza e das coisas que nos angustiam, eu estava ouvindo um episódio do The Rest is History, eu vou dar o link para vocês, acho que eu ouvi a versão de quem faz parte do clube, essa eu não posso compartilhar com vocês, porque é um clube fechado, pago, não é? O que eu nunca fiz no Radinho, né? Quem apoia o Radinho, super raríssimos que apoiam o Radinho, eles, em verdade, eles não têm nenhum benefício, a não ser o próprio, imagino, alegria, né, de se sentir fazendo parte dessa jornada, né, de culto da incerteza, mas eu acho que agora já deve ter saído a versão pública do episódio sobre a Disneylândia. Eles escolheram como tema dos últimos episódios a vida do Walt Disney. Eu pulei um pouco a vida do Walt Disney e acabei indo direto para a história da Disneylândia, e foi fascinante por várias razões. Em primeiro lugar, a história toda, como é que a Disneylândia surge. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial teve um impacto muito grande no Walt Disney. Ele que tinha começado a fazer aquelas fantasias incríveis, Branca de Neve, né, uma obra-prima, onde já se viu uma coisa parecida, com músicas incríveis. Quando acaba a Segunda Guerra, eu acho que ele percebe que ele perdeu um pouco da esperança na humanidade. Ele fala, chega de fazer caviar, agora vamos fazer batata frita com ketchup, vamos fazer coisas mais populares e mais acessíveis. Não é? Então ele começa, mas aí ele começa a desenvolver uma obsessão por trenzinhos. Em algum momento convidam esse cara para visitar um show de ferrovias, seja onde, aí convidam ele para tocar o apito do trem, ele fica fascinado com o mundo dos trens, ele resolve investir um dinheiro incalculável para montar um trenzinho, aquelas miniaturas, cidadezinha, túnel, igrejinha, luzinha, casinha, arvorezinha. A casa dele teve uma área colossal destinada a um trenzinho gigante, todo mundo achando que ele tinha ficado louco, né? Mas na verdade acho que é uma questão do próprio Walt Disney, uma necessidade de sentir controle ou de se sentir seguro em condições controladas, de novo, essa questão do medo da incerteza, o medo da insegurança, né? E aquilo que podia ter ficado um hobby pessoal, num certo momento ele fala, cara, por que a gente não... Né, isso aqui é tão legal, né? E ele vai construindo um mundo ali que é um mundo imaginário perfeito, é a cidadezinha onde ele cresceu, né? São as lembranças dele de infância, Make America Great Again, né? Um mundo absolutamente controlado, um mundo sem dor, um mundo sem nada imprevisto. O trem é o símbolo disso, porque trem é previsível. Por isso que muitas pessoas no espectro autista gostam de trem, porque trem é previsível, trem não sai do trilho, trem tem sempre o mesmo horário. Né? Então, veja só, por essa questão um pouco psicológica do Walt Disney, né, em um certo momento ele fala, puxa, por que a gente não, isso é tão legal, por que a gente não constrói um parque assim? Na verdade, parques já existiam no mundo todo, acho que o parque mais antigo é um parque na Dinamarca, eu já esqueci o nome, não sei se é Tivoli Park, não lembro mais. É um parque na Dinamarca que existe há centenas de anos, é lógico, não tinha ainda, coisas tecnológicas, mas já começou a incorporar várias coisas, inclusive a montanha-russa se chama montanha-russa. Em inglês é roller coaster, né? Mas em português também, em várias outras línguas, chama montanha-russa, porque foi uma invenção dos czares da Rússia tsarista. Então, na Rússia tsarista era um império, não é? Então, os caras não tinham nada o que fazer, e aí eles estavam lá em São
Petersburgo, que é um lugar plano pra caramba, não tem nada para fazer, vamos aproveitar que a gente tem mão de obra escrava aqui praticamente e vamos fazer montanhas falsas, montanhas, né, simuladas de gelo, e a gente põe uns trilhozinhos e a gente fica subindo e descendo. Então nasce assim, né, impulsionado por trabalho escravo, por uma aristocracia que estava entediada num lugar em onde não tem absolutamente nada, porque algum imperador resolveu criar uma capital no meio do nada, mais ou menos como Brasília, não é? Mas, voltando, ele vai se inspirar em vários parques que já existiam em Londres, vários parques que já existiam na Dinamarca, não é? E ele vai pensar no que acaba se tornando a Disneylândia. Então essa é só a parte histórica. Mas o que é curioso da Disneylândia aqui é que por que tanta gente gosta da Disneylândia? Né? A estimativa é que ao longo da existência desse mundo Disney, 800 milhões de pessoas já passaram por lá. Eu conheço gente marmanja com dinheiro que nunca foi para a Europa porque vai todo ano, volta para Disney World em Orlando, volta e volta e volta, sempre para a mesma Disney, o que é bastante difícil de entender, levando em conta que o mundo é grande. Não é? Mas por que esse fascínio? E talvez seja porque o sonho do Disney, do Walt Disney, tenha sido justamente esse, criar uma utopia, criar um mundo onde tudo funciona, onde todo mundo é educadíssimo, onde você não vai ter medo que a sua criança desapareça e você seja sequestrada. Não, lá você se sente seguro. Né? Ali, aliás, tem até alguns questionamentos logo no começo, por que ele só contrata gente branca, bonita e esbelta, né? Porque ele também não queria introduzir nenhum ruído, porque ele tinha essa noção de uma América idealizada. E aí, em um certo momento, o pessoal do The Rest is History resolve ressuscitar alguns pensadores franceses, com bastante ironia, porque eles são ingleses e eles assumem o preconceito contra os pensadores franceses da década de 60, 70, né? Mas eles vão citar também Umberto Eco, que é um pensador que eu admiro imensamente. Umberto Eco vai para o mundo Disney e pira, porque fala, cara, isso daqui é onde eu estou, né? Porque isso é um lugar que representa uma coisa que não existe. Né? Então a conclusão ali desses pensadores todos é que, na verdade, a Disneylândia é uma versão hiperreal, realíssima, muito realista, de uma fantasia, de um mundo que não, de uma América que nunca existiu, né? De uma segurança que nunca houve. Né? Então você está vivendo ali na versão, é como se você estivesse relembrando de um passado que nunca existiu. É muito interessante essa história. E aí o que eu achei bacana é que eles citam um arquiteto famoso, acho que é o Venturi, que, para horror da comunidade dos arquitetos, que, né, muitos deles, né, com razões ideológicas, pensam em Niemeyer, etc. e tal, né, ele falou, olha, a gente tem que admirar a Disneylândia porque talvez tenha sido o único momento em que você tem uma arquitetura, né, voltada para o bem-estar humano. Porque, veja, a escala das coisas é humana. Você não tem arranha-céus, ninguém está de carro, ninguém não tem carro, né? Tudo ali é tranquilo, tudo ali é seguro. E aí eles comentam, inclusive, que quando o Walt Disney, numa intuição genial, ele resolveu desenhar ali a Disneylândia, ele desenhou tudo numa escala um pouco menor. Então, o que seria lá um salão, ele não está na escala normal, ele é um pouco menor, para parecer um pouco de brinquedo, ou então também reconhecendo que quando a gente lembra das coisas no passado, elas pareciam menores. Então, ele do ponto de vista de arquitetura, é quase uma ilusão de ótica, ele faz as coisas muito mais aconchegantes do que elas jamais foram. Então, o que esse arquiteto reconhece é que, veja, devemos aprender porque em pouquíssimos lugares, ou talvez em nenhum lugar do mundo, as pessoas se sintam tão bem. Se sintam, mesmo sendo um mundo de fantasia, um mundo de consumismo, um mundo de, né, tudo ali custa dinheiro, claro, não é? Mas veja, do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de, vamos chamar de experiência do usuário, né, muitos profissionais de experiência do usuário sempre citam a Disney como uma referência, é uma coisa que a gente tem que aprender, sobretudo porque, em nome de outras utopias, a utopia socialista, por exemplo, ou comunista, né, a gente fez arquitetura que são monumentos assustadores. Né? Você, dentro de um prédio fascista, você desaparece.
Você dentro de uma arquitetura comunista, brutalista, muitas vezes você se sente nada, porque nessas ideologias o que importa, o indivíduo não importa, o que importa é o coletivo, o que importa é sei lá o quê, né? É o Estado. Então, veja, você, inclusive prédios, aqui a gente, uma época estava procurando um apartamento, você percebe se o arquiteto daquele prédio é um arquiteto inspirado por ideias um pouco socializantes, quando o quarto é pequeno. O quarto é pequeno e a sala é gigante, ou a cozinha é gigante, porque, veja, o quarto é para o indivíduo não conta, não é? O indivíduo não, a gente tem que priorizar as áreas de convívio social, o que é uma ideia bacana, só que, na boa, desculpa, o que as pessoas gostam mesmo é da Disney. Isso dá o que pensar, porque, voltando para a questão de emergências e emergências climáticas, a gente tem falado bastante nos últimos tempos aqui sobre as limitações da cognição humana, né? A gente não percebe a realidade inteira porque a gente não dá conta, o cérebro não dá conta, os sentidos não dão conta, né? A gente simplifica, a gente generaliza, a gente vive de praticamente projeções de memória, né? Tudo aquilo que eu estou experimentando aqui é uma alucinação controlada para dar a impressão de que eu ainda estou em controle e que as coisas são previsíveis, mas na verdade o cérebro não está dando conta, né? O melhor que ele consegue fazer é isso, né? Tendo em vista que nós temos limitações na nossa capacidade e que qualquer coisa que desafia ou que estica um pouco, força um pouco a nossa cognição, dá medo ou então dá repúdio, porque isso cansa, né? Aí a gente consegue entender por que a gente mora em apartamentos que tem um piso frio, que tem paredes frias, paredes sei lá do que, de alvenaria, porque do ponto de vista cognitivo é uma tranquilidade, né? Não tem nada se mexendo, não tem nada andando no chão, não tem nada escorrendo, não tem nada que vai pular e pegar você. A gente cria, em função das nossas próprias limitações, coisas que aparentemente não mudam, porque a gente não processa bem a mudança, nosso cérebro não está equipado para processar a mudança gera sempre ansiedade. Então, a gente vive praticamente num ambiente antidepressivo, que acaba sendo um pouco depressivo também, ou no anti-ansiolítico. A gente cria cidades em que você não vê mais o céu, que você não sabe mais qual é a estação do ano, você não tem nenhum risco de aparecer uma onça, uma cobra, seja lá o que for, um urubu, né? Porque a gente está num mundo que, ufa, do ponto de vista cognitivo, ele nos tranquiliza, a gente não precisa introduzir o medo da incerteza. Eu acho que quando a gente pensa na Disney, o fato de que ela realmente seja o ápice, né, desse conforto, dessa segurança, dessa alegria de não ter medo, e na verdade ele diz muito, não tanto sobre a intuição arquitetônica do Walt Disney, mas das nossas próprias limitações, né? Veja, como é que a gente vai querer que a humanidade se preocupe com o mundo ou então perceba, né, todo o estrago que ela fez, porque a gente não consegue processar, a gente prefere viver num mundo que é perfeitamente previsível, né, um mundo esterilizado, um mundo limpinho, né, um mundo onde aparentemente as coisas não mudam, e quando começam a mudar vai fazer injeção de botox, né, vai fazer, sei lá o que vai fazer, cirurgia plástica, vai botar silicone, justamente para parecer que as coisas não mudam nunca. Então, desculpa essa pequena elucubração, mas sou eu aqui justamente tentando entender por que a gente tem uma estranha noção do que é urgente e do que não é, né? Por que a gente se apavora tanto com algumas coisas e não se apavora com outras? Por que a gente se mobiliza para algumas coisas e fecha os olhos completamente para as outras? Talvez sejam justamente limitações de como a nossa cognição funciona, né? A gente prefere que as coisas sejam perfeitas, puras, eternas, imortais e durem para sempre, não é? Palavras que, na boa, não fazem muito sentido, mas eu fico feliz que talvez por uma questão de formação, de treino, né, ainda existam círculos em que realmente celebram a incerteza, celebram o fato de estarem errados, né, que ficam felizes com a esperança de que existe coisa nova por descobrir e que isso pode eventualmente requerer que você desaprenda muita coisa. Então, desculpa, mas sou eu aqui de novo tentando fazer as pazes com que aquilo que normalmente me angustiava, né? Uma certa, cara, não é possível, ninguém percebe porque que as pessoas acreditam nessas coisas de louco, por quê? Né? Porque agora eu acho que eu começo a entender
porque é assim que a natureza humana funciona, né? Então você pode pensar a utopia que você quiser, pode ser uma utopia socialista, pode ser uma utopia religiosa, pode ser uma utopia consumista, mas na verdade essas fantasias todas, né, esses delírios, eles talvez não levem em conta daquilo do que a gente realmente é capaz. E o que eu percebo é que hoje, do ponto de vista coletivo, nós ultrapassamos o limite do que a gente é capaz, porque a gente não é capaz de fazer alguma coisa sólida ou consequente a respeito do estrago que a gente está fazendo com esse nosso apego a essas coisas que, em princípio, nos confortam. Eu não sei se eu poderia ter talvez alguma outra coisa para encerrar o episódio de hoje, mas é isso que, né, não tenho nenhuma verdade absoluta, estou compartilhando com vocês a minha incerteza. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado ao Super Raríssimes pelo apoio material. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.